Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar fazendo a apostila do mês de maio para vocês, tá bom? Então, no início dos números naturais, ele fala sobre as calculadoras e mostra uma calculadora antiga, digamos assim, né, feita por Pascal. E o nome desse aparelho é a Pascalina, e aqui faz um espaço de diálogo, digamos assim, umas perguntas sobre essa Pascalina. E diz que ela tem 6 rodas dentadas, aqui eu fiz de vermelhinho aqui para vocês, e cada uma com um algarismo de 0 a 9. Então, com ela é possível somar até 3 parcelas de uma vez, tá? Com o valor, então tem aqui, ó, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Claro, porque isso, cada uma dessas daqui, ó, dessa engrenagem, vale uma posição dos números, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Claro que as ordens e as classes a gente vai ver daqui para frente, mas beleza, esse é um número que dá para fazer. Então, tá dizendo ali na número 1 que é para a gente escrever uma soma que é possível usando essa Pascalina. Então, vocês podem usar qualquer número desde que eles não ultrapasse esse valor aqui, tá bom? Então tem que ser somas que não cheguem até esse valor, tá? Ou seja, somas menores ou até igual, né? Ou igual a 999,999, tá? Seria o 999.999, né? Escrevendo como se lê, digamos assim. Agora, bom, escrever uma soma que não é possível de resolver nessa máquina. Por exemplo, ó, se eu pegar esse número 99999 e colocar na máquina isso daqui, ó, 0,000,001, por exemplo, tá? Peguei mas pode ser qualquer valor. Esse número aqui já vai passar, né? Teria que ter uma outra engrenagem aqui, digamos. Então esse número não pode, tá? Esse é um tipo, claro, poderia somar 10, poderia pegar outros números, tá? Enfim, eu não vou colocar aqui para que cada um tenha a sua resposta. E na 3 pergunta o seguinte, qual mudança que ele poderia ter feito para que a gente possa somar números maiores que 999.999? Ou seja, teria que colocar, digamos assim, ó, vou pegar uma outra cor, mais uma engrenagem e a gente conseguiria resolver, tá bom? Bem, na página 13, ele já fala um pouco sobre o sistema de numeração decimal. Conta também a história do nosso sistema chamado Indo-Arábico e mostra a região ali perto do Paquistão, onde provavelmente tenham descoberto, digamos assim, esse sistema de numeração. Tá bom? E bem, como que a gente lida com o sistema indo-arábico, que é o nosso sistema de numeração decimal que a gente utiliza hoje em dia? Ele é conhecido porque ele tem ordem e classe, tá? Ou seja, cada posição que o número ocupa é o que a gente vai chamar de ordem, aqui seria a posição, a gente pode entender assim, tá? E as classes a gente vai contar de 3 em 3, tá? A partir de 3, ó, unidade, dezena, centena, daí muda, ó, essa daqui é a unidade simples, depois vem a classe dos milhares, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, tá? Deu 3, tem outra classe, tá? Então, classe dos milhões, né? Depois, a partir da unidade, dezena e centena também de milhão, tem a classe dos bilhões, ou seja, unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão. Então é assim que a gente agrupa, digamos assim, os números do nosso sistema de numeração decimal, que é o sistema indo-arábico. Portanto, ó, aqui nesse quadro ele já mostra cada uma das contas, digamos assim, que a gente vai fazer. Por exemplo, 9 unidades é 9 vezes uma unidade. 5 dezenas é 5 vezes 10, né? O próprio nome dezena está dizendo que são agrupamentos de 10, tá? 7 centenas, ou seja, 7 agrupamentos de 100 e assim vai, tá? Então a gente lê assim, ó.
pode ver como fica fácil. Ó. Vou pegar aqui um número, vou escrever ele aqui, ó. 8, 5, 1, 5. Vou até colocar cada um num quadro que fica mais fácil. 8, 5, 1, 5, 7, 5, 9. Percebe o seguinte, ó, a gente vai separar de 3 em 3. Ó. A cada 3 a gente bota um ponto. Então fica fácil. Ó, aqui, ó, a cada 3. Primeiro é a classe das unidades simples. Vou botar aqui unidades simples. Essa classe é a classe dos milhares, tá? E essa daqui, ó, falta os outros ali, mas já tem a unidade, digamos, né? Então essa daqui é a dos milhões. Então fica fácil de a gente conseguir escrever, né? Então esse número aqui, ó, 8, está na classe dos milhões, então é 8 milhões. Depois a gente tem aquele outro número ali, ó, 515. A gente lê ele normal, então, ó, 515. Só que está na classe dos milhares, então é 1000. 515, 1000 e 759. Claro que eu coloquei com os números, não escrevi por extenso, mas é para, digamos assim, poupar, né, o nosso trabalho aqui. Quantas classes apresenta este número e quais são? Bom, 3 classes, né? 3 classes. Pode ver, ó, já mostrei aqui para vocês, unidades simples, milhões, milhares, né? Desculpa, milhares e milhões, tá? Então, só escrever aqui, unidade simples, milhares e milhões. Bom, quantas ordens apresenta esse número? É só a gente contar, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 7 ordens, tá? Qual o valor que representa o algarismo 7? Ó, o 7 está na... Só a gente contar aqui, ó. Olha como é olha como é fácil aqui, pessoal. Ó, unidade, dezena, centena. Depois aqui, ó, é dos milhares, mas é a mesma coisa. Unidade, dezena, centena, só que dos milhares. Bom, o 7 é uma centena, né? Então são 7 centenas. Vou botar aqui. 7 centenas, ou seja, 7 agrupamentos de 100. Centenas tem 100, então são 700. Tá? E qual os valores que o algarismo 5 representa? Então, é só a gente pegar ali, ó. Eu não vou nem pegar nesse daqui que eu escrevi, porque tá meio poluído ali, bastante escrito. Mas só a gente pegar aqui, ó. O 5 tá lá, ó, na dezena. Então, 5 dezenas. Ou seja, tem 5 agrupamentos de 10. Ou seja, 50. Vamos ver outro número que ele representa, ó. Aqui, ele está na unidade de milhar. Então, ele é 5 mil, né? Ou 5 unidades de milhar. Ou seja, 5 vezes 1000, que é 5 mil. Percebe que também é só a gente pegar o número que ele está aqui, ó, e completar o resto com zero. Ó, tá? A gente já consegue saber qual é o número que ele assume. Mesma coisa para esse daqui, ó. 5, 0, 0, 0, 0, 0. Então, 500 mil. Vou botar aqui, 500 mil. Tá? Beleza. Vamos para o próximo. Bom, vamos resolver essa atividade número 1 aqui, tá? Tá perguntando para a gente escrever por extenso o número que representa a população em cada um dos quadros. Então, no primeiro aqui de São Paulo, nota que eles já estão agrupados de 3 em 3. Então, ó, é classe das unidades simples, classe dos milhares e classe dos milhões. Então, é 11 milhões, 253 mil e 503. Claro que aqui vocês vão escrever os números por extenso. Eu vou colocar assim para o vídeo não ficar muito longo, tá? Vamos para o próximo, ó. De novo, separado de 3 em 3. Então, é 6 milhões, 320 mil e
446. Mesma coisa para os outros, ó. 2.675.656. Pode até escrever unidades também, não tem problema, tá? Mas é assim geralmente que a gente lê, a gente não fala as unidades, a gente só coloca. Tá? Os outros vou deixar para vocês esses D e E, porque mesma coisa, 2.570.160, 2.452.185. Vamos para o número 2. Bom, nesse exercício 2, ele fala um número aqui e ele mostra como a gente faz, tá? Ele mostra mais ou menos um modelo de como é que a gente tem que seguir, tá? Como é que a gente tem que fazer esse tipo de exercício, então? Por exemplo, ó, 749. É só a gente identificar, ó, unidade, dezena e centena. Então, o 7 são 700, ou seja, 7 vezes 100, mais 4 vezes... O 4 é o quê? Dezena, então 4 vezes 10, tá? Mais 9 vezes 1, ou seja, 9 unidades, tá bom? Ou o número 1043. Então, ó, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, tem 1.000 ali, uma unidade de milhar, ou seja, uma unidade de milhar. Mais, ó, 0 vezes centenas, não tem nenhuma centena, até nem precisava colocar ele ali. 4 dezenas, tá? E 3 unidades. Tá bom? Esse daqui a gente até nem precisava colocar, mas é bom a gente colocar para a gente ter essa noção de como é que o número é formado. Ó, 54.698, tá? Então, unidade, centena, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Ou seja, tem 5 vezes 10.000. 10.000, porque está na casa dos milhares, tá? Mais 4 vezes unidades de milhar, ou seja, 1.000. Mais 600, ou seja, 6 vezes 100. Mais 9 dezenas, ou seja, 9 vezes 10, 90. Mais 8 unidades. Tá bom? E esse daqui também é a mesma coisa, ó. Tá? Vamos escrever ele aqui, ó. 200.090. Então, ó, unidades, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Ou seja, aqui tem 2 vezes centenas de milhares. Então, ó, centena de milhar. Milhar são 3 zeros, né? Mais. Eu posso colocar os outros, nem vou botar só onde aparece, tá? Deixo para vocês. 9 vezes dezenas. 9 vezes 10. E é esse o número, tá bom? Bem, depois, pessoal, na página 16, é falado sobre o conjunto dos números naturais, que a gente vai simbolizar por esse símbolo aqui, ó, esse N, com uma barrinha aqui, tá? Ó. Esse é o conjunto que a gente diz dos números naturais. Ou seja, é daqueles números que a gente está acostumado a contar no dia a dia. 0, 1, número inteiro, tá, pessoal? Digamos assim, não tem vírgula, tá? 0, 1, 2, não é um número quebrado, tá? É só número inteiro. Por exemplo, digamos, a quantidade de filhos, né? Eu não posso ter um filho e meio, um filho e um pedaço. Então, é o que a gente diz que é um número, né, uma variável quantitativa, tá? Ordinal, ou seja, isso daqui são os números naturais, tá? São os números, portanto, que eu só consigo contar eles, eles não têm número, não tem uma parte deles, são somente esses números, podemos entender como números inteiros, tá bom? Ou seja, o que é importante nesses números? Eles têm o número 0,
tá? Que seria o início, tá? O zero, o que ele é? Ele representa a ausência de quantidade, tá? O zero é como se não tivesse nada. E a partir disso a gente começa, digamos assim, somar um. Ó, eu somo um, eu consigo o próximo, que a gente chama de sucessor. Depois, ó, somo um, 1 mais 1, 2, tá? Que é o sucessor. Depois, somo 1, o próximo, 3. Somo 1, 4. E assim vai, tá? Cada número, então, eu consigo obter somando 1, tá? Isso é bem legal nos números naturais. Vamos fazer esse exercício aqui. Aqui tem uma historinha e daí pergunta: escreva por extenso o número que Joaquim pensou. Então, ó, é só a gente olhar aqui esse número dele e separar de 3 em 3, ó. 3, 3. Então, ó, classe das unidades simples, dos milhares e dos milhões. Portanto, tenho que ele 100 e está na classe dos milhões, então é 100 milhões. Tá? Simples assim. Daí diz aqui, ó, ao acrescentar mais um, o número que Joaquim se torna maior. Isto vale para qualquer número natural? Sim, porque os números naturais a gente já viu ali que a gente adicionando 1, a gente consegue obter todos os números, tá? Isso diz ali no material, então, portanto, sim. Aí diz o seguinte, ó: como Camila poderia convencer Joaquim de que existem infinitos números naturais utilizando a ideia da reta numérica? Tá? O que é a reta numérica? É como se fosse uma régua ali para nós, que a gente vai entender como sendo uma reta numérica. A gente começa no zero e, ó, cada graduação representa um número natural. Tá? 4, 5, 6, 7 e assim vai. Então, Camila podia atentar ao Joaquim o fato de que, por maior que seja a reta numérica desenhada, não há como indicar todos os números naturais dela, devendo então estender essa reta infinitamente, digamos assim, trazendo essa noção de infinito. Tá? Ou seja, o que quer dizer? Eu posso pensar no número maior possível, né? Um número que eu pense que é muito grande, eu escrevo ele. Se eu somar 1, eu encontro o próximo número natural. E assim, então, portanto, o conjunto dos números naturais a gente diz que ele é infinito. Então aqui, qual é o maior número natural? Bom, o maior número natural não existe, né? Não existe. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais, então o conjunto dos números naturais é infinito, tá? Ou seja, não tem fim. E o menor? O menor a gente já viu, começa em qual número? No zero. Então, o zero é o menor número, tá? Vou botar aqui, ó, zero. Aqui com esse textinho, né, diz que o sucessor do número natural vem imediatamente depois dele e que o antecessor vem antes, tá? Então, como obtemos o sucessor de um número natural? Né? Se a gente quer o próximo, a gente já viu, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Ó, se eu quero o próximo número natural, digamos, ó, do 2 eu quero o próximo número natural. O que eu tenho que fazer? Somar 1. Então, para eu ter o sucessor, eu devo somar uma unidade. Tá? E para a gente conseguir o antecessor, ou seja, o número que vem antes, eu tenho que fazer o quê? Diminuir uma unidade. Então, para o antecessor, eu devo diminuir uma unidade, tá? Existe algum número natural que não tem antecessor? Pessoal, o único número, se inicia no zero, o único número que a gente não tem como voltar aqui no conjunto dos números naturais é o zero. Então, portanto, o número que não tem sucessor, sim. Qual? Zero. Opa, desculpa, eu fiz a de baixo, né? Ó, essa daqui. Existe algum número natural que não tenha antecessor? Sim, o zero. E existe algum número natural que não tenha sucessor? Não existe. Todos têm, né? Não existe. Tá? Ou seja, o sucessor é sempre o próximo. E como começa no zero, sempre vai ter um sucessor. E a gente sabe que os números vão ser infinitos. Tá bom? Bom, nesse exercício 2 diz aqui que a Fabiola está brincando com fichas numeradas. E qual é o maior
número que ela pode formar usando todas as fichas, ou seja, ó, 7, 9, 4 e 5. Qual vai ser o maior valor, pessoal? Bom, como é que a gente sabe? Ó, aqui primeiro vamos colocar unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Portanto, para o número ser realmente grande, ele tem que ter os algarismos maiores sempre, digamos, do lado esquerdo ou na parte que ele é maior, tá? Portanto, ó, digamos assim, ó, a dezena é maior que a unidade, a centena é maior que a dezena, a unidade de milhar é maior que a centena. Então tem que colocar sempre os números maiores para cá. Então vai ser assim, ó, 9.754. Podem ver, eu não consigo fazer nenhum outro número maior que esse. E da mesma forma, como é que a gente vai fazer o menor? O menor vai ser colocar números menores nas, digamos assim, nas classes maiores, tá? Então vai ser 4, 5, 7 e 9, tá? Aqui, para a gente completar então com os números naturais que estão faltando. Bom, como está faltando os números que vêm antes, eu só devo diminuir um, ó. Aqui, 5, 4. Vem antes, 3. Depois, 2, 1, 0. Ó, esse agora, 997. O próximo, 998, porque eu devo somar 1. 999, depois somo mais 1, 1000. Tá? Depois, somo 1, 1001, somo 1, 1002. Tá? Aqui, ó, 99, 100, 101, 102, 103 e 104. Sempre usando a ideia de diminuir quando eu vou para a esquerda e de somar uma unidade quando eu vou para a direita. Então aqui é só eu diminuir 1, 355. Aqui somo 1, 357. Tá? 846, 848, 999, 1001, 2653, 2655. Antecessor de zero não existe. E o próximo, 1. Aqui, 9.908 e 9.910. Esse daqui a gente tem que tirar agora uma unidade, né, desse número, 199 mil. Ou seja, isso daqui vai dar 198.999. Tá? Ó, aqui, ó, para quem não lembra, ó, 199 mil. Tá? Vou descontar uma unidade. Opa. Ó. Esse daqui eu não tenho como pedir porque é zero. Não posso pedir para esse, só posso pedir para esse número aqui. Tá? Então esse número aqui vai emprestar um para os outros e vai ficar valendo 8. Tá? Então, esse número vai ficar, em vez de valendo 9.000, vai ficar valendo 8.999. Tá? Então, vamos lá. Agora, eu diminuo. Tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Eu só vou fazer, ó, como se a gente fizesse aqui 10. E aqui vai ficar 9. Depois aqui 9. 9, né? Porque pediu um lá, vai ficar aqui. Então aqui 9, 9, 8, 9, 1. Certo? Então, ó, pediu emprestado. Ficou aqui 10. Digamos assim, e outros números 9, 9 e 9, tá? Como se a gente emprestasse ali, virou valendo 10, né? Emprestei uma dezena. E o número, em vez de valer 9.000, né? Ficou valendo, então, 899, tá? Beleza. Consegui encontrar esse valor. O próximo aqui, 199.001. Esse daqui, então, vai valer 1 milhão. Deixa eu só ajeitar aqui esse número 0.
10.011, porque é o próximo, né? Esse aqui é o número que vem antes. Então, 1.010.009. Tá? Aqui eu só vou botar a resposta. 979.998.000. E aqui, 979.997.998. Vamos para o próximo. Então, aqui fala as ideias associadas às operações. Então, fala de um problema aqui, tá, pessoal? Só vou realizar as contas, ó. Aqui vai ser 98 mais 60, isso aqui vai dar 8. 9 mais 6, isso dá 15. Então, deu, na verdade, 158. O valor a ser gasto, então, vai ser de R$158. Bom, aqui o número, ó, é só a gente ver. Esse número somado com o outro deu 458. Mas nota quanto que tem a mais ali, ó. Aqui tem um número a mais na dezena e aqui tem 8 números a mais na unidade. Então, aqui é 18. Portanto, a distância percorrida foi de 458 quilômetros. Tá? Vamos ver a ideia de subtração agora. Aqui a gente tem que operar, então, tá? 158 menos 55. Ó, o 8 é maior que 5, então eu diminuo. 8 menos 5, né? Vai ficar 3. 5 menos 5 vai ficar 0. E 1 menos nada ali, ou 0, 103. Portanto, isso aqui é 103. E aqui faltam 103 reais. Tá? Aqui aparece o QR Code, pessoal. Se vocês apontar o celular de vocês para esse QR Code, vai ir direto para o vídeo lá, onde o professor realiza essa questão, tá? Mas aqui eu já estou fazendo para vocês. Vamos para o segundo problema aqui de subtração. Nessa daqui a gente deve comparar, tá, as quantidades. Então, nota o seguinte, ó, digamos que a gente armou aqui a continha, tá? Ó, 0 menos que número dá 0? 0 menos 0. Tá? 8 menos que número dá 4? 8 menos 4. Agora, ó, vocês têm que comparar esses dois números, como ele é maior, tá? Ó, 17 e o 21. Do 17 até o 21, são quantos, então? 17, 18, 19, 20 e 21. 4. Portanto, esse número é o 440. Tá? Então, ele deve percorrer 440, né? Desculpa, 1.740 a mais. Tá bom? Aqui, pessoal, mesma coisa, tá? A gente vai comparar os números e então eu vou colocar a resposta já aqui para vocês. É 440 menos 255 igual a 185. Portanto, falta 185 quilômetros para completar a viagem. Tá? Então, para resolver esse problema, é preciso a gente retirar uma quantidade da outra, tá? Que é a subtração. Certo? Então, aqui eu já tenho um número e eu tiro aquele número de lá. Nota que se a gente somar esses dois aqui, ó, dá exatamente o 440. Tá? Ou se a gente diminuir esse desse, ó, também dá o 440. Tá bom? Eu poderia fazer isso. Já diminuir direto. Tá? Bom, vamos resolver esse exercício agora aqui das atividades, tá? O exercício número 1. Está perguntando qual dos três edifícios é o mais alto e quantos metros a mais ele tem do que o segundo maior. Então, o maior é o One Tower, tá? Ele tem quantos metros a mais do que o Infinity Coast? Vamos ver ali, ó, 263 menos 238. Fazendo essa continha, ó, o 3 é menor do que o 8, então eu peço emprestado. Vai ficar 13. 13 menos 8 vai dar 5. Esse número aqui, 6, vai ficar valendo 5. 5 menos 3, 2. 2 menos 2, 0. Portanto, quantos metros ele tem a mais? 25 metros. E o maior é o One Tower.
Diz o seguinte, ó, de quanto é a diferença entre o número de andares do edifício mais alto e do terceiro de maior altura? Então é só a gente diminuir, né? Ó, o maior tem 74 andares e o terceiro menor, né, é 58. Ou o segundo menor, digamos assim, o terceiro em ordem, tá? O primeiro, o segundo e o terceiro. Vou diminuir, tá? 14, peço emprestado, 4 é menor do que 8, peço emprestado fica 14. 14 menos 8 dá 6. E aqui o 7 fica valendo 6. 6 menos 5, 1. Portanto, 16 andares. Vamos para o exercício 2. Bom, aqui conta a história do Felipe, tá? E daí tá dizendo que ele recebeu aqueles 2 salários. Está perguntando quanto que ele recebeu no total. Então, o que a gente tem que fazer? Somar 2.459 com 1.687. Isso vai dar 6 aqui. Vai dar 8 mais 5. Mais 1 vai dar 8 mais 6, digamos, vai dar 14. Aqui vai dar 11, né? 6 mais 4 mais 1 dá 11. 3 mais 2, 3 mais 1, 4. Então ele recebeu 4.146 reais. Quantos reais ele recebeu a mais nesse mês? Então o que a gente tem que fazer? Comparar, né? Ó, vou fazer uma continha de menos agora, ó. Então 9 menos 7, 2. 5 menos 8 não dá pra gente fazer, a gente pede emprestado. Vai ficar valendo 15. Então vai dar 7, né? Esse daqui vai ficar valendo 3. 3 menos 6 não dá, peço emprestado. 13 menos 6 vai dar 7, tá? E aqui vai dar 1, 1 menos 1, 0. Portanto, então ele recebeu R$ 772 reais a mais do que comparado ao outro mês. Então tá perguntando aqui qual é essa soma, né? Ó, de 3 parcelas, a primeira é 1.750, a segunda é 250 e a terceira é a soma dessas duas. Então vamos primeiro fazer aqui, ó, 1.750 mais 250. Isso daqui vai dar 0, 10, 10, 2. Então deu 2.000. Tá, então é esses números mais a soma dos dois. Então, ó, é 1.750 mais 250, que dá 2.000, mais a soma dos dois, que dá 2.000. Portanto, isso daqui é igual a 4.000. Tá? Então, vou botar aqui, ó, 4.000. Deixa eu pagar aqui. Ó, numa subtração, o minuendo é 21.650. 21.650. E o subtraendo é 15 unidades a menos que o minuendo, tá? Qual é a diferença? Então, primeiro, a gente vai ter que diminuir, ó, 21.650 menos 15. Tá? 15. Fazendo essa continha vai dar 5, aqui vai dar 4, 4 menos 1 dá 3, 6, 1, 2. Então, 21.635. Tá? Só que esse 21.635 é o subtraindo. Então, eu vou ter que fazer, ó, 21.650 menos 21.635. Isso vai dar 15. Tá? O que isso quer mostrar pra gente? Que se eu diminuir um número e der esse resultado, se eu diminuir o resultado, né, eu diminuir o próprio número que eu estou pegando aqui como o minuendo, e diminuir pelo resultado agora, ó, diminuir por esse, vai dar exatamente o número que eu diminuí, como se fosse uma prova real. Tá? O que eu quero dizer com isso? Ó, por exemplo, ó, 10 menos 4 igual a 6. Ó, se eu diminuir 10 de 6, vai dar 4. E se eu diminuir 10 de 4, vai dar 6. Tá? Só isso que o exercício está mostrando. E
Vamos ver, diz aqui, ó, Luiz tem uma coleção de bolinhas de gude. Ontem ele ganhou 24 bolinhas novas do seu primo e ficou com 150. Tá? Desse modo, podemos afirmar que antes ele tinha o quê? Ora, se ele ficou com 150 quando ele ganhou 24, então eu tenho que diminuir as 24, tá? Aqui. Vai ficar valendo então 126. Então no total ele tinha 126 bolinhas, tá? Letra C. Então aqui, pessoal, após ler o material, a gente já pode identificar que a ideia de multiplicação aqui é o seguinte, ó. Quantos 30 aparece aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, isso daqui é 6 vezes 30. 6 vezes 30, 180. Então, aqui igual a 180. Tá? Aqui diz aqui que não é possível comprar 3 abacaxis por 10 reais. Tá? É possível. O vendedor tem 15 abacaxis para vender. Quanto ele receberá se vender todos os abacaxis? Então, vamos lá. Ó. É só a gente fazer o quê? Somar aqui, né? Ó. Qual é a ideia? 3, né? 3 abacaxis, 10, 6, 20. Percebe que aqui ó, é como se eu estivesse multiplicando por 2. Ó, multiplico por 2. Multiplico por 2. Agora, ó, multiplico por 3. Multiplico por 3. Multiplico por 4. 12 abacaxis. Multiplico também o valor por 4. Multiplico por 5, então. O número de abacaxis. Então, eu vou ter 15 abacaxis. Então, eu tenho que multiplicar por 5 também o preço. Vai dar 50 reais. Tá? Então, isso aqui é a proporção que a gente chama. Portanto, o vendedor vai receber 50 reais. Pessoal, esse terceiro problema, desculpa, como é que a gente vai fazer? A gente tem que usar a ideia do retângulo aqui, tá? O retângulo que é essa figura aqui, ó. Nota que quantos quadradinhos tem, ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque é só eu pegar aqui a quantidade de quadradinho que tem aqui, que são 2, pela quantidade de quadradinhos que tem aqui, que são 3. Ó, 2 vezes 3, 6. Tá, ó, por exemplo, ó, esse daqui é 2 por 2. Então, aqui tem 4 quadradinhos. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai entender cada um desses quadradinhos como se fossem essas poltronas aqui, tá? Então, está dizendo que tem 15 fileiras com 16 poltronas. É como se tivesse aqui, ó. É como se essa daqui fosse... Cada uma fosse uma fileira, tá? E cada um desses daqui, ó, entre um e outro, fosse as filas. Tá? Então, é só a gente multiplicar 15 por 16, que dá 240. Então, no total, dá 240 pessoas. Aqui, pessoal, uma ideia boa é a gente fazer o seguinte. Ó, digamos que a gente chame isso daqui de sanduíche 1, sanduíche 2, sanduíche 3 e sanduíche 4. E aqui a gente vai chamar de bebida 1, bebida 2 e bebida 3. Então, como é que a gente pode combinar? Ó? Sanduíche 1 com bebida 1. Sanduíche 1 com bebida 2. Sanduíche 1 com bebida 3. Posso fazer o que agora? Sanduíche 2 com bebida 1. Sanduíche 2 com bebida 2. Sanduíche 2 com bebida 3. Ó, próximo. Sanduíche 3 com bebida 1. Sanduíche 3 com bebida 2. Sanduíche 3 com bebida 3. Posso fazer o sanduíche 4 com a bebida 1. Sanduíche 4 com a bebida 2. E sanduíche 4 com a bebida 3. Aqui estão todas as possibilidades. Nota que tem quantas aqui, ó? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então tem quantos? 4 bloquinhos de 3, né? Porque foi o que eu fazia. O que foi que a gente fez aqui? 4 bloquinhos de 3. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que 4 vezes 3. Ou seja, eu pego a 4 quantidade de sanduíche e multiplico pela quantidade de bebidas, tá? Então é possível
combinar de 12 maneiras diferentes. Então aqui na ideia da divisão, pessoal, vocês já sabem, né? É como se eu estivesse dividindo o 95 em vários bloquinhos de 5. 5, 5, 5, 5. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu posso pegar o 95 e dividir por 5. Claro que eu posso ir diminuindo 5 várias vezes e conto essas quantidades até dar 95 e essa é a quantidade, tá? Ou divido aqui primeiro, ó. O 9 ele é maior que o 5, então dá uma vez, 5, sobra 4, baixo 5. Qual é o número mais próximo na tabuada do 5 de 45? É 9, né? 5 vezes 9, 45. Então, isso aqui é 19 e cada um pagou 19 reais. Tá? Vamos ver esse daqui, ó. Vamos dividir, ó, 45 por 9. Bom, a gente já fez isso daqui, né? Por 5 a gente já viu que dá 9. Então, 45 por 9 deve dar 5, né? Porque a multiplicação é 9 vezes 5 e 5 vezes 9 é a mesma coisa. Então, ó, 5 vezes 9, 45. Então, aqui deu 5, então são necessários 5, tá bom? Bom, nessa primeira atividade, pessoal, a gente vai ter que usar a ideia da soma ou da multiplicação. É mais fácil fazer a multiplicação aqui, ó. Uma receita vai 350 gramas. 6 receitas, então é 350 vezes 6. Isso daqui vai dar 2.100 gramas, tá? Aqui mesma coisa. 200 vezes 6, 1.200. Ó, vezes 6, 720. Vezes 6, 6 vezes 4, 24 colheres de sopa. 1 vezes 6, 6. 3 vezes 6, 18. 1 vezes 6, 6. 6 colheres de chá, tá? Aqui. E aqui sopa. Colheres de chá e aqui colheres de sopa. Bom, pessoal, esse segundo exercício aqui está dizendo que ela vai mobiliar a casa, ou seja, ela vai comprar esses 3 produtos. E ela vai parcelar em 3 vezes. O que isso quer dizer? Que ela vai dividir o valor total por 3. E cada uma desses valorzinhos que deu é a parcela que a gente chama. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é somar. Ó, 954 mais 399 mais 879. Então, isso daqui vai dar 2.232, tá? 9 mais 9, 18. Aqui, mais 4 vai 2 aqui, tá? 22. Aqui vai dar 16, mais 5, 21. Mais 2, 23. E aqui vai dar o 22. Tá bom? Só que esse valor aqui, ela quer parcelar em 3 vezes. Portanto, eu tenho que dividir por 3. Então, vamos lá. Ó, como é que eu faço? Pego o primeiro número. O 2 é menor que o 3. Então, eu tenho que pegar o próximo, 22. 22 é maior que 3. O número mais próximo na tabuada do 3 é 3 vezes 7, que dá 21. Isso daqui, então, vai sobrar 1, baixo 3. O número mais próximo do 13 na tabuada do 3 é 3 vezes 4, que dá 12. Tá? Então, aqui vai sobrar 12. 3 vezes 4, 12. 0, 0. Se a divisão deu 0, tá, deu uma divisão exata. Então, a parcela vai ser de R$ 744. Tá? Vamos para o terceiro exercício. Pessoal, essa daqui diz o seguinte, que a calculadora dela, a tecla da divisão não está funcionando. Então, como é que ela pode resolver esse problema? Pessoal, é só a gente utilizar a ideia da divisão mesmo. Por exemplo, ó, 9 dividido por 3. Como é que eu posso fazer? Ó? 9 diminuo 3, vai dar 6. Ó. 6 menos 3, 3. 3 menos 3, 0. Quantas operações eu fiz? 1, 2, 3. Portanto, 9 dividido por 3 é 3. Eu posso fazer diminuindo. Então, qual é a ideia aqui? Eu vou pegar a calculadora, vou pegar 3.016 e vou descontar 754. Tá?
Isso vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 2.262. Vou pegar esse número 2.262 e vou diminuir mais uma vez 754. Isso vai dar 1.508. Pego 1.508 e diminuo 754. Isso vai dar 754. Pego o número 754 e diminuo 754. Tá? Vai dar zero. Quantas vezes eu diminuí? Diminuí 4 vezes. Portanto, essa divisão, 3.016 dividido por 754 é igual a 4. Pessoal, nessa questão 4 a gente tem que pensar, né? Ó, após comprar 3 calças, vai sobrar, eu tenho que pegar 164 e diminuir os R$96. Isso vai dar quanto? Vai sobrar 68, né? Ó, peço emprestado, aqui 8, aqui fica valendo 5, 15 menos 9, 6. Então vai ficar igual a 68. Só que R$68 é o que? É o que sobrou, ou seja, se eu descontei as calças, o que sobrou foi as camisas. Então eu tenho que dividir isso daqui pela quantidade de camisetas. Então eu comprei 4. Então vamos dividir, ó. O 6 é maior que o 4, então dá uma vez, que dá 4. Sobra 2. Baixo o 8. 4 vezes 7 é 28. Tá? 0, 0. Portanto, deu que o valor de cada uma das camisas é R$17. Aqui, pessoal, é bem um anúncio, tá? Que é a parte da nossa educação financeira, digamos assim. Então, presta atenção. Ali diz que o valor à vista é 427 e que o valor a prazo é 448. Tá? Então, vamos ver. Ó. Diz ali, ó, qual o valor da bicicleta à vista? Então, está escrito, ó, R$427. E diz ali, qual o valor total da bicicleta comprando a prazo? Então, a gente vai fazer o quê? Ó? 8 vezes 56, isso dá igual a 448, ou seja, vai dar R$448. Está perguntando qual é a diferença entre os valores da compra a prazo e da compra à vista. Então, o que eu tenho que fazer? Diminuir, né? Ó, vou pegar o 448 e vou diminuir do 427, tá? Vou encontrar 1 aqui, 4 menos 2, 2, 4 menos 4, 0. Então, isso deu igual a R$21. E diz ali, ó, o total das parcelas corresponde ao valor à vista ou a prazo? A prazo, tá? Beleza. Então, diz aqui, esse acréscimo no preço é os juros que a gente chama. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.